E aí, gente, conseguiram fazer a prática 4? Vamos fazer junto aqui, fazer algumas discussões, então. Então, a primeira coisa era definir os parâmetros do motor. Eu vou até pegar aqui no histórico. Então, a gente definiu os parâmetros do motor, definiu a função de transferência do motor, era esse aqui, né? Definimos o H, que é o sensor. Então, nós temos aqui os comandos, né? Os comandos vão ser todos esses aqui. Uai, sumiu. Esses aqui que a gente usou agora. Ah, faltou aqui, então, a resposta do motor, né? Faltou ainda. Nós obtemos, então nós vamos obter a resposta do motor, a entrada de grau. De novo, o que é a entrada de grau unitário no motor? Vai ser a aplicação de 1 volt de forma instantânea nos terminais de alimentação do motor, né? E vou dar um hold e vou fazer um step G vezes H, que vai ser a resposta do sensor para a entrada de grau no motor. Então, o sensor e o motor estão em série e a gente vai aplicar a entrada de grau no motor, né? E vamos ver qual a leitura do sensor. É um pouquinho atrasada em relação à resposta do motor, não é isso? Se eu quiser ver um pouco melhor, eu posso pedir um axis para fazer o tempo de 0 a 1. Vamos colocar a velocidade de 0 a 2. Então, a gente consegue aqui. Então, vocês vão copiar, né? Copy figure, colocar lá no gráfico na prática, né? Sem esquecer de colocar, então, os comandos que a gente usou para vocês poderem postar lá no Moodle como atividade dessa semana. É isso? Depois eu pedi para fechar a malha de controle. Então eu coloquei o KP igual a 1, né? Ou eu defino KP igual a 1 e chamo de KP, né? Na aula anterior eu tinha chamado de C e passei a chamar de C, óbvio que não tem diferença nenhuma, né? Não tem problema nenhum. Só de pirraça, vamos fazer como a gente estava fazendo, o C igual a 1, né? E eu crio a função de transferência FTMF, é feedback de C vezes G, vírgula H. E aí eu pedi, os comandos já estão aqui, né? Eu vou trocar para C. Podem deixar KP se quiserem. Só de brincadeira que eu troquei ali, né? E o resultado vai ser essa minha função de transferência aqui, né? Função de transferência em malha fechada. Cortou aqui no Word, vocês fazem assim para ficar bonitinho, porque depois eu vou corrigir o material que vocês me mandaram. Obtei a resposta do sistema para um set point de grau, considerando esse KP igual a 1. Então, se eu fizer, vou fechar a figura para não plotar aqui em cima. Se eu fizer um step FTMF, o que significa de novo? Significa que eu estou aplicando uma entrada de grau no set point, na velocidade desejada. De repente eu informo para o meu sistema de controle, vá para 1 radiano por segundo. O que ele vai fazer? Ele vai acelerar, passar do ponto, voltar e estabilizar nessa velocidade aqui, né? Aí vocês vão copiar aqui os comandos, a resposta e tal. Depois eu pedi para fazer para várias KPs ou Cs diferentes, plotando no mesmo gráfico, né, para a gente ver, então, o que eu vou estar vendo nessa letra C aqui, né, não é simplesmente fazer o exercício, o que nós estamos vendo com essa prática aqui. Se eu variar o ganho desse controlador, o que ele vai me dar em questão de desempenho do meu sistema controlado? E o que significa mudar o ganho do controlador? Olha só, eu tenho um erro aqui, passo pelo controlador e calculo a tensão aplicada. Vamos supor que meu erro é de meio radiano por segundo. Se o meu ganho do controlador for 1, quer dizer que ele vai aplicar meio volt. Se o meu ganho do controlador for 10 e o meu erro for meio, ele vai aplicar 10 volts, quer dizer que é um controlador com ganho maior, ele aplica uma tensão maior para o mesmo erro. Para um ganho menor de 0,1, quer dizer que para um erro de meio radiano por segundo, ele vai aplicar 0,05 volt, né? E por aí vai, né? Então, isso que significa o ganho proporcional aqui. E eu tinha pedido para fazer para meio, 5 e 10. Então vamos lá.
Já fizemos para 1, não é isso? Vamos calcular aqui a função de transferência em malha fechada. Vou mudar aqui direto para meio. Calculei, hold e step. Então vamos comparar, olha. Eu tinha aqui de 1, o ganho de 1 e aqui o ganho de meio. Olha só, com o ganho de meio, o meu sistema foi mais amortecido, né? Ele estava subamortecido, aqui ele está com um amortecimento maior, né? Depois nós vamos discutir esse valor final aqui. Vamos aumentar o ganho, então, para 5. De novo, eu vou calcular o FTMF com 5 aqui. Step, já está em hold o gráfico, né? Então, step aqui, olha só. Quer dizer que, para um mesmo erro, eu apliquei uma tensão maior no meu motor, ele acelerou mais. Como ele acelerou mais, ele passou do ponto e foi oscilando até conseguir estabilizar em um certo valor. É isso? Esse era 5. Agora vamos aplicar 10. Ó, oscilou pra caramba até estabilizar, né? Então eu pedi aqui para vocês colocarem essa resposta, né? Esse gráfico da resposta, os comandos que vocês deram, que são esses, podem fazer igual eu faço, pegar aqui no histórico e colar ali, né? Então, olha só, o que a gente fez? Para determinados ganhos, eu fui observando qual era a resposta do meu sistema controlado. No exercício 3, nós vamos fazer o contrário. Para uma determinada resposta desejada, qual é o ganho que eu tenho que usar? Entenderam a ideia? Então, para uma certa resposta desejada, que ganho que eu tenho que usar? Que ferramenta que a gente usa para isso? A gente usa o lugar das raízes. No MATLAB, o comando é o rlocus. Cuidado, eu vou fazer um erro de propósito aqui. rlocus de G vezes H, né? Porque eu tenho que colocar a malha do meu sistema vezes o sensor. O controlador não aparece aqui. Por quê? Porque o controlador é justamente o que o rlocus vai calcular. Então ele não aparece aqui no meu comando, né? Ele é que vai me dar isso aí. Se eu executar isso aqui, ele vai me dar um erro. Por quê? Porque ele está tentando plotar o rlocus em cima do meu gráfico que está em hold. E são gráficos diferentes. Ele está falando que os plots têm que ser do mesmo tipo. Então eu tenho que fechar meu gráfico ou dar um hold off para plotar o rlocus. Aí vai vir o rlocus bonitinho aqui, ó. Vou dar um zoom aqui para poder enxergar melhor a parte que a gente quer. Então ficou aqui, ó. O que significa esse rlocus? Significa que, se eu for variando o ganho do controlador, cada um dos 3 polos do meu sistema controlado vão viajar nessas 3 curvas aqui. Um vai vir na parte azul aqui para a direita, para a esquerda. O outro vai vir na parte vermelha, vai bater no verde, vai para um lado, e o verde vai para o outro, né? Então vamos ver os critérios de desempenho que eu fui pedindo na questão 4 aqui, né, para a gente ver. Então, por exemplo, eu pedi na letra A 2 polos complexos conjugados, que o meu sistema em malha fechada tenha 2 polos complexos conjugados com fator de amortecimento igual a meio. Então vamos ver aqui, ó. Eu vou clicar aqui na curva, vou tirar o zoom, vou clicar aqui na curva. Meu computador está demorando um pouquinho. Eu quero um damping de meio. Ó, está diminuindo, porque ele aumenta, né? Lógico, eu nunca vou conseguir exatamente por causa dos pixels e tal, eu teria que dar um zoom muito grande, mas não precisa ser tão exato assim não. Tá? Então, para um amortecimento de meio, lembra que tem que ser o mesmo em cima e embaixo, meu ganho vai ter que ser 2,15, 2,17, alguma coisa entre aí. O ganho é um só. Ó, cliquei fora, ele some, né? Vou ter que fazer ele de novo. É 2,17. Então, um polo vai estar aqui. E o outro, os outros polos vão estar aqui, né? 2,17 que eu tinha encontrado, 2,15, por aí. Né? Então, para um ganho de 2,17, KP, 2,17. Quais os valores dos polos? De novo, vou ter que clicar aqui, estou clicando fora, ele está perdendo, né? Ganho de 2,17...
olha, meu polo vai dar 9,28 mais 15,9i. As menos 9,28 menos 9,28 mais 15,9i. Qual o outro polo? O outro polo vai ser o complexo conjugado. Vou nem procurar aqui. Eu já sei que ele tem que ser menos 9,28 menos 15,9i. E o terceiro polo? Aí eu vou ter que caçar ele aqui, porque ele vai para o outro lado. Com um ganho de 2,16, ele vai dar menos 103. Menos 103, é um polo real. Né? Como é que eu obtenho o gráfico da resposta ao degrau? Eu vou calcular aqui, FTMF. Qual o ganho que eu encontrei? 2,17. Ah, um macete aqui no MATLAB. Se eu plotar esse gráfico aqui do FTMF, eu vou perder o R-locus. Ele vai sumir, eu vou ter que plotar o R-locus de novo e tal. Eu posso fazer o seguinte. Eu mando o MATLAB criar mais uma figura, Figure 2. Ele vai criar duas janelinhas de figura agora. Uma em branco e a outra com o meu R-locus lá. Né? Quando eu mandar ele plotar alguma coisa, ele vai plotar na última janela que eu selecionei. Então eu vou selecionar aqui a janela 2 e mandar ele plotar step. Aliás, nem criei o FTMF, né? Step FTMF. Ele vai plotar nessa outra janelinha aqui. Então essa é a resposta do meu sistema com um ganho do controlador de 2,16, que vai me dar um amortecimento de 0,5. Então eu projetei o meu controlador para ter um amortecimento de 0,5. Certo? Beleza. Qual outro amortecimento que eu pedi? Eu pedi dois polos reais e diferentes. Se os polos forem reais e diferentes, onde que eles vão estar aqui no lugar das raízes? Eles vão estar nesse trecho aqui, ó. Por exemplo, aqui, com ganho de 0,25 e outro aqui com ganho de 0,25 também. Nossa, cai certinho. Com ganho de 0,25, um polo vai estar em menos 13,8. Então, ganho 0,25. Um polo vai estar em 25,8, né? Para ser um pouco, já que caiu certinho lá, deixa eu colocar bem certinho aqui. Menos 13,8. O outro menos 7,66. E o outro polo? Nós temos três polos. O outro é não dominante, mas ele existe. O ganho de 0,25. Vai ser até difícil achar aqui, né, na escala. Mais ou menos aqui, menos 100. Né? Vamos ver como é que vai dar a resposta para um ganho de 0,25? Então, FTMF, ganho de 0,25, 0,25. Vou colocar na figura 2, como eu quero os gráficos juntos, eu vou dar um hold on, para eu poder comparar eles. E vou dar um step, está na figura 2, olha lá. O sistema fica sobreamortecido, não é isso? Olha aqui, o amortecimento dele maior do que 1. Nessa curva aqui, amortecimento maior do que 1, ele já mostra como 1. Tá? A gente viu pela prática anterior que a gente tem amortecimento maior do que 1, ele é sobreamortecido, né? Ali ele mostra como 1. Então ele é sobreamortecido, tá aqui, bonitinho. O terceiro caso, dois polos reais e iguais. Então quais vão ser os valores deles? Vão estar aqui, ó, 0,32 de ganho, né? A gente procura aqui também o ganho de 0,32, 0,34 mais ou menos, né? O ganho vai ser esse, 0,32. Vocês vão encontrar os polos aqui, menos 10, menos 4,53 vezes 10 a menos 7, é 0. Então, menos 10,7, menos 10,7, dois polos reais iguais, beleza? Né? E o outro polo aqui vai estar em menos 101. E mostra o gráfico aqui. Tá? Agora, um quinto caso, só para a gente pensar num outro critério de desempenho. Aqui eu fui pelo
amortecimento, né, pela posição dos polos. Eu posso projetar o controlador também pelo sobressinal definido. Eu quero um controlador com sobressinal de 2%. Então vamos procurar aqui um overshoot de 2%. Vou dar um zoom maior, para ficar bem bonitinho aqui. Um sobressinal de 2%. Eu tenho um ganho de 0,8. Então vamos colocar aqui, ó, o ganho do controlador 0,8. Os comandos, o que eu vou ter que dar como comando para plotar? Vou apagar a figura aqui, vou dar um hold off. Quais são os comandos? FTMF, qual que era o ganho? 0,8, né? 0,8. E o step. Já vou colocar os comandos lá de uma vez. E a resposta ao degrau. Vocês vão lá, né, no copy figure e tal. Deu 2% de sobressinal aqui. Vamos ver? Eu posso pedir aqui características. Peak response. Ele me mostra aqui, ó. Overshoot 1,97. 2%, né? Então, na hora de copiar a figura aqui, ó, copy figure, vocês podem até colocar bonitinho aqui com 2%. Lógico, não vai dar 2% exato, porque a gente arredondou o ganho, a gente tem o erro aqui de pixels no lugar das raízes, né? Então não vai dar exatamente os 2%. E a pergunta que não quer calar, que até agora a gente não discutiu, eu estava deixando para discutir nesse finalzinho aqui. Qual o erro em regime permanente do controlador? O que é isso, erro em regime permanente do controlador? Quando eu falei que eu ia dar um degrau no set point, né, eu falei, set point degrau, eu quero 1 radiano por segundo de velocidade do motor. Quanto que ele me deu aqui? Vou até pedir aqui, ó, características, steady state, valor final, 0,58 radiano por segundo. Por que não foi para 1 radiano por segundo? Aí vocês lembram lá da aula de teoria de controle, né, projetos controladores. O controlador proporcional não garante erro zero, né? Tá aí, ó, ele não conseguiu o erro zero. Vocês já pararam para pensar por que ele não garante? Se eu olhar pela função de transferência aqui, tá fácil. Teorema do valor final. Para a entrada degrau, eu faço S tudo igual a zero, o valor final vai ser 0,44 sobre 0,7505. 0,58, ó, bateu certinho com o valor aqui no meu gráfico. 0,58, né? Agora, fisicamente, por que eu não consigo erro zero? Olha só que legal se a gente pensar assim. Presta bem atenção. No momento em que eu ligo o controlador, minha velocidade desejada é 1, a velocidade medida é 0. O meu erro é 1. Quanto que eu estou aplicando de tensão? Qual que era o meu erro? Qual que era o meu ganho do controlador? Eu acho que era 0,8, né? 0,8. Quer dizer que eu estou aplicando no controlador, estou aplicando no motor 0,8 volts. O motor começa a movimentar. Acelera, vai para 0,1 radiano por segundo. Então 0,9 vezes 0,8 vai dar 0,72 volts. É isso mesmo? Que vão ser aplicados no motor. Então minha velocidade vai aumentando, meu erro vai diminuindo, a tensão aplicada, lógico, vai diminuindo, né? O que eu quero? Eu quero o erro zero, né? Então meu erro vai diminuindo, a tensão aplicada que é proporcional ao erro vai diminuindo. O que acontece no ponto em que o erro é igual a zero? Erro zero, qual que é a tensão aplicada no motor? Zero. Se a tensão aplicada no motor for zero, o que acontece com ele? Ele perde velocidade, porque ele tem atrito. Aquele valor de B, né, é um atrito que é aplicado no eixo. Então, ele perde velocidade. Então, o erro zero, eu não vou conseguir tocar o motor, não vai conseguir compensar o atrito. Eu tenho que ter um certo erro para a tensão aplicada compensar o atrito. É o que está acontecendo aqui, ó. Eu tenho que ter um erro de 1 menos 0,58, que dá 0,42, para multiplicado por 0,8 compensar o atrito. É por isso que, se eu colocar
um ganho maior, deixa eu dar o hold on aqui de uma vez para não esquecer, FTMF, um ganho maior, um ganho de 2, não lembro se a gente usou 2, step FTMF, se eu usar um ganho maior, eu tenho um erro menor, olha só, meu valor final é 0,78, meu erro agora está de 0,22. Por quê? Porque eu preciso de um erro menor para, multiplicado por aquele ganho maior, compensar o atrito. Concordam comigo? Então, no controlador proporcional acontece esse efeito. Quando eu vou aumentando o ganho, eu vou chegando mais perto do valor final. Então, beleza. Vou aumentar o ganho para 10. Step. Plotou? Opa, 10 chegou pertinho, ó. Chegou 0,94, mas olha que porcaria que ficou. Ele oscilou e deu um sobressinal ali de 66%, né? Foi lá para 1,6 radiano por segundo para voltar para 0,78. O que acontece se eu colocar um ganho maior ainda, então? 30. Tchan, tchan. Ó, ficou instável. Tem como saber de outra forma que isso ia acontecer? Tem. Deixa eu dar um zoom menos aqui, ó. Se eu for aumentando o ganho de forma que o meu polo passe para o lado direito, ou seja, acima de 20,7, 21, meu controlador fica instável. Quanto que eu coloquei? 30. Então, acima de 30, meu controlador vai ficar instável. Então, nem adianta eu sair aumentando o ganho do meu controlador indefinidamente, porque, primeiro, ou ele vai oscilar demais para conseguir chegar no valor que nem é o meu valor final desejado, ou ele vai ficar até instável, né? Então, na próxima aula, na próxima prática, a gente vai ver sobre o controlador integral e depois o proporcional mais integral. O controlador integral ele vai conseguir zerar o erro. Então, até a próxima prática. Um abraço.